graça e a paz, sejam todos bem-vindos à noite da esperança, esse tempo especial de comunhão, de oração, meditação da palavra. Essa é uma maneira nova que nós encontramos pós ou período da pandemia e pós-pandemia. A gente continua assim, a gente utilizando melhor o nosso tempo, o nosso espaço, por vivermos numa cidade tão grande e às vezes dificuldade de locomover, de se encontrar no meio da semana. Nós temos esse espaço para estarmos juntos e pensamento, coração, oração, e assim meditar na palavra do Senhor e também orar uns pelos outros. Essa noite nós vamos ter um tema Deus, o paraíso e a queda. A tentativa de entendermos e encontrarmos aí quais as consequências da queda, daquele momento lá no paraíso, Deus, o homem, a mulher, Adão e Eva, e as consequências da queda na relação do ser humano com Deus, na relação com a própria criação. Ou seja, a queda trouxe algumas consequências, alguns prejuízos, e a gente percebe que essas consequências, esses prejuízos, eles nos alcançam até hoje, e Deus tem, desde aquele momento, Deus tem procurado e Deus tem intervido na nossa realidade, na nossa história, querendo recuperar aquilo que perdemos com a queda, com o pecado. Então nós vamos orar, vamos ler o texto de Gênesis e assim meditar na palavra do Senhor. Pai querido, amado, nós adoramos o Teu nome e agradecemos esse tempo de oração. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador. E reconhecemos também a Tua bondade, a Tua misericórdia, ó Deus, a salvação, que é a expressão máxima da Tua graça na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós reconhecemos, confessamos e adoramos o Teu nome por tudo isso, ó Deus. Adoramos o Teu nome porque o Senhor é digno de toda a adoração. E reconhecemos a nossa pequenez, o nosso pecado. Somos pecadores e pecadoras, mas pecadores alcançados pela Tua graça, justificados pela obra de Cristo Jesus. Então nós adoramos o Teu nome por esta graça maravilhosa, por essa intervenção milagrosa, nos oferecendo, nos revelando Cristo Jesus, o nosso Salvador, nos oferecendo uma vida abençoada, uma vida de arrependimento, de luta contra o pecado, uma vida de adoração e consagração ao Teu nome. Sê conosco, ó Deus, nesta noite. Venha falar ao nosso coração, ó Pai. Ouça o nosso clamor, a nossa oração, porque nós buscamos a Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus. Reconhecendo que Tu és um Deus bondoso e intervém na nossa história. Ouve o nosso clamor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ao texto bíblico, é Gênesis capítulo 3, esse capítulo 3 registra aí a queda do ser humano. E diz assim, capítulo 3 de Gênesis, do verso 1 até o verso 13 nós vamos ler. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamando o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Palavra do nosso Deus. Esse é um dos textos assim mais conhecidos da Bíblia. Ele é uma história que ele mexe com o nosso pensamento, e a gente parece que quando lê esse texto a gente fica querendo imaginar como é que era essa situação lá no paraíso. Como é que era essa vida no paraíso? Como é que era a vida do homem e da mulher naquela situação, naquele ambiente? Eu, pelo menos, tenho essa sensação todas as vezes que eu leio. Parece que isso motiva, incentiva, me chama a atenção para pensar essas coisas. E na leitura do texto sagrado e na leitura de tantos outros textos, quando a gente lê uma história, quando a gente vai ler um livro, seja ele de qual característica literária, seja um romance, seja um texto científico, seja um trabalho que a gente vai fazer, um texto jornalístico, ou seja, sempre quando a gente vai ler uma história assim, mesmo que seja uma história empolgante como essa, um relato empolgante como esse, que para nós cristãos é um relato empolgante, porque fala de Deus criando o universo, criando todas as coisas e nos criando, acontece um fenômeno. Às vezes a gente está lendo, mas a nossa mente vai muito distante, está em outro lugar, né? Isso é o descuidado que às vezes a gente tem naquela leitura, e a mente humana ela é muito assim, né? Às vezes a gente está ali lendo alguma coisa, mas a mente está em outro lugar, a gente precisa voltar e falar: não, eu tenho que reler, eu tenho que rever de novo. E ao ler algumas histórias e alguns eventos assim, tão empolgantes como esse, às vezes a gente fica preocupado com umas coisas que não são o cerne do texto. Vamos dizer assim, seja moral do texto, que seja o centro daquela história no texto. Então, a gente lê as coisas, a gente lê a Bíblia, e isso às vezes acontece. E quando a gente lê uma história como essa, a história do Éden, eu percebo, como pastor já há alguns anos, eu percebo que às vezes as pessoas ficam preocupadas com detalhes dessa história e perdem aquilo que é central, aquilo que é fundamental, aquilo que é ensino primário, primordial de Deus para a nossa vida. Então, às vezes eu vejo as pessoas discutindo que fruto é aquele, né?
qual seria aquele fruto, e no decorrer da história a gente vai acompanhando. Eu já ouvi pessoas dizendo que é a maçã, né? E isso é muito forte na nossa cultura, inclusive a cultura americana também, a maçã como aquele fruto lá do Éden. Alguns já, num certo momento, disseram que era a banana, ou seja, a gente fica preocupado com essa questão de que fruto é esse, e isso acaba distanciando nós daquilo que é fundamental, que é a queda, a desobediência e as consequências daquela ruptura, daquela queda, daquele pecado na vida do ser humano. Eu percebo às vezes as pessoas preocupadas de que barro, qual barro que Adão foi feito. Certa vez alguém me perguntou se Adão tinha um umbigo. Parece piada, mas era verdade. E assim, são coisas supérfluas dessa história. São coisas que não deveria chamar a nossa atenção. A gente deveria focar naquilo que realmente é importante. E esse texto é maravilhoso, a gente pode tirar muitas lições. Primeiro, Deus é a origem de todo o universo, né? Isso está muito claro, muito forte no nosso coração. E a gente tem que olhar o texto, a gente tem que ler com atenção, a gente tem que ler bem focado, a gente tem que realmente olhar com muito carinho, com muita cuidado, porque o texto sagrado é maravilhoso, ele é fonte de sabedoria, ele é fonte de vida, ele é fonte de salvação para nós. Então, olhar para essa história, né, não se perder nos detalhes e às vezes perguntas que não levam a nenhum lugar. Que lugar foi o Jardim do Éden, o paraíso? Teve pessoas, eu já vi pessoas dizendo, um padre, por exemplo, a um determinado momento disse que era o Brasil o paraíso, ou seja, são coisas que não nos levam a nada, e eu quero olhar para esse texto de uma forma mais aprofundada. E aí, quero olhar essa questão da queda, porque isso é fundamental no texto. E as consequências desta queda para a nossa vida, para a vida de Adão e Eva ali, para a vida do ser humano naquele momento e para a nossa vida. A primeira coisa que a gente percebe no texto, após a queda, após Adão e Eva ter comido aquele fruto, desobedecido a Deus, né, é o fato de que a consequência imediata foi a quebra da comunhão, a ruptura da comunhão ou problemas na comunhão com Deus. Observe o texto, que Deus na viração do dia, ou seja, é uma referência, podemos dizer assim, poética, e que quase a gente não usa hoje, né? Ele não fala no nosso dia a dia sobre viração do dia, mas é o pôr do sol e o nascer do sol, vira o dia, né? Vira o dia, vira a noite vira dia. Então é nesse momento. Deus passava ali para viver e conviver com o ser humano. Isso é muito especial. Isso inclusive é base para uma vida de oração. Ao levantar, ao deitar, a gente orar, a gente tem raiz aí nesse texto maravilhoso, né? Nós temos uma atividade, nós podemos viver a nossa vida e Deus dá a liberdade da gente viver a vida de tal forma que a gente tenha nesse dia um tempo de comunhão com Deus. E quando então houve a queda, eles desobedecem, esse é o pecado da desobediência, porque Deus já havia falado, Deus deu uma benção extraordinária, esse paraíso todo, grandioso, maravilhoso, tanta diversidade, é para vocês, só ali que vocês não vão mexer, não vão comer, né? Mas desobedeceram. E eu não vou nem entrar na questão da desobediência, mas quero pensar mais nas consequências da desobediência. Porque pensar sobre a desobediência seria um outro ponto, e a gente não tem tempo para ver isso, mas eu quero chamar a atenção para esse ponto. Então a primeira coisa, houve o quê? Queda da comunhão, ruptura da comunhão. Porque quando Deus então foi ao jardim para se encontrar, como de costume, na viração do dia, se encontrar com o ser humano, se encontrar com Adão e Eva e ter aquele momento de convivência e comunhão, eles ouviram a voz de Deus quando chamava e se esconderam.
fugiram, tiveram medo. E é interessante que isso se repete ainda na nossa história. Porque quando a gente comete pecado, quando a gente tem a queda, a tendência, perceba isso, a tendência é a gente se esconder. A tendência é a gente sentir medo de Deus. A tendência é a gente se afastar de Deus. Mesmo quando Deus procura, quando Deus chama, nós ficamos com medo e nos escondemos. Então, olha só. Deus tinha estabelecido uma agenda, um modo de vida, uma aventura, um caminho, um dia a dia com o ser humano. E Deus criou para viver e conviver e desfrutar da criação, e a criação desfrutar desse Deus. E a queda trouxe rompimento, rachadura, prejuízos nesta relação que Deus estabeleceu com toda a criação. Perceba que isso acontece até hoje. Mas caminhando mais um pouco, nós percebemos que trouxe outro problema, outra consequência, outra ruptura, outra rachadura aí naquilo que era a criação de Deus, vivendo em harmonia com Deus, consigo mesmo, com todo o universo. Havia uma harmonia, o paraíso, o sentido da palavra paraíso tem esse sentido, tem esse significado de harmonia. Havia uma harmonia no paraíso. Uma harmonia com todos os seres criados e o próprio Criador. E aí, então, quando houve o pecado, trouxe queda no relacionamento de Deus. E trouxe queda no relacionamento do homem com o seu próximo. No caso ali com a mulher. Perceba que o homem, quando então é questionado por Deus, quando Deus pergunta ao homem o que ele havia feito, ele não assume a responsabilidade, ele coloca a responsabilidade na mulher e ele coloca a responsabilidade em Deus. Ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu, a esposa que o Senhor me deu. E isso confirma o rompimento da relação do homem com Deus, porque já havia rompido, quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde, houve esse rompimento, houve essa rachadura na relação do homem com Deus. Quando então ele pergunta, ele vamos dizer assim, ele amplia ou ele abre mais esse abismo entre ele e Deus, porque ele coloca a culpa em Deus. Ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu. E ele amplia mais esse rompimento de comunhão, e ele abre uma rachadura entre ele e o seu próximo, a sua mulher. E é interessante a gente observar, esse texto é magnífico porque ele mostra para nós que o pecado, ele traz inclusive rachadura na integridade humana. Porque o homem deixa de ser íntegro, de assumir a responsabilidade sobre os seus atos e coloca a culpa no outro. E é interessante a gente observar que lá no Novo Testamento, Jesus, quando vem, então, ele traz essa obra magnífica, e as primeiras palavras de Jesus, quando as pessoas olhavam para Jesus, quando as pessoas ouviam Jesus e sentiam um desejo de se tornarem filhos de Deus e abrir o coração para Jesus, a primeira coisa que Jesus dizia era: arrependei-vos. Porque arrependimento resgata a integridade, restaura a integridade humana. O pecado, ele destrói a integridade, porque a gente fica com medo, a gente mente, a gente põe a culpa no outro, não assume a responsabilidade. E o arrependimento é essa maravilha da mensagem de Deus, da oportunidade de Deus de restaurarmos a nossa integridade. Fui eu, o pecado é meu, eu sou pecador. Eu preciso de restauração. Então, o arrependimento, o perdão de Deus restaura a integridade. E perceba, então,
que a queda no paraíso, a desobediência, trouxe prejuízos para a comunhão de Deus, para a comunhão com Deus, trouxe prejuízos da comunhão do homem com o seu próximo. Perceba que não é Deus que trouxe prejuízo, é o homem que trouxe prejuízo. A consequência do pecado na vida do homem fez com que ele rompesse com Deus, que ele rompesse com o seu próximo. E aí o outro ponto, que ele rompesse consigo mesmo. O pecado ali, a queda, trouxe prejuízos para a sua autoimagem, para a sua autopercepção, para o seu emocional, para a sua psique, para a sua alma, para si mesmo. Porque uma das primeiras coisas, não, a primeira coisa que aconteceu quando ele comeu o fruto foi o quê? Perceberam que estavam nus e se vestiram. Por que se vestiram? Qual o problema de viver nu naquele paraíso onde todos estavam nus e não havia nada daquilo que a gente tem hoje em relação à nudez, né? Porque a nudez hoje é um problema, o corpo humano é um problema, né? A gente faz do corpo um objeto de desejo. O homem olha para a mulher com desejo como um objeto e a mulher olha para o homem como um desejo de objeto, ou seja, o corpo virou um objeto. Você vê, o pecado trouxe essa percepção do corpo enquanto objeto. Porque ali é corpo, é obra. E viu Deus que era bom quando criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Mas nesse momento, então, quando o homem come esse fruto, quando ele comete esse pecado, quando há queda na vida do homem ali, ele tem vergonha de si mesmo, ele traz prejuízo para a sua própria imagem, para a sua percepção, para si mesmo. Ele teve que se vestir, ele teve que se esconder, ele teve medo de Deus. É assim, uma coisa assim, como é que o homem pode ter medo de Deus diante de tão grandiosa obra, de passar todo dia ali para ver o homem, para conviver com o homem, para desfrutar da vivência de Deus e perceber a bondade, o amor de Deus, e de repente a queda trouxe essa percepção porque ele cometeu o pecado da desobediência. O homem trouxe prejuízo, ele rompeu, ele trouxe uma rachadura, ele trouxe um rompimento, ele trouxe uma ruptura, ele trouxe uma queda. O homem passou a viver mal consigo mesmo. E mais do que nunca, hoje a gente percebe isso, o quanto o ser humano está insatisfeito consigo mesmo. Tantos problemas, tantos males. Gente, hoje nós percebemos assim, as pessoas estão satisfeitíssimas com as suas próprias imagens do seu próprio corpo. São as muitas possibilidades na rede social de você postar sempre uma imagem bonita, bem sorridente, bem feita, bem vestida. É recorde de cirurgias plásticas, estéticas, né? E não apenas aquelas que são necessárias para correção, para corrigir erros e corrigir tantas outras coisas, mas estéticas mesmo. E assim a gente percebe os adolescentes fazendo muitas cirurgias estéticas por não se aceitar, por não estar bem consigo mesmo. Sem falar dos males tantos decorrentes da vida emocional, do nosso psique, do quanto nós sofremos, do quanto nós... E aí, assim, o ser humano, então, com a queda, com o pecado, ele trouxe prejuízo na comunhão com Deus, ele trouxe prejuízo na comunhão com o seu próximo, ele trouxe prejuízo na comunhão consigo mesmo, e ele trouxe prejuízo para a sua relação, para a sua comunhão com a própria natureza. Eu gosto muito de perceber isso no texto. A narrativa da criação vai dizendo assim, Deus criou os céus e a terra e viu Deus que era bom. Deus criou tal, né?
todo aquele processo do primeiro capítulo da criação de Deus, e cada momento da criação, cada momento que ele foi criando, né, as etapas da criação, ele vai dizendo assim: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Quando ele criou o ser humano, ele não fala isso. E não significa que ele criou o ser humano e falou: ixi, não é muito bom isso. Não é isso, apesar da minha brincadeira com você. Mas quando ele criou o ser humano, a perspectiva dele foi ainda maior, porque ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer uma coisa que está além desse viu Deus que era muito bom. Ele não só vai ter essa percepção na declaração dele, naquilo que ele faz após a criação de Deus, após a criação do ser humano, é maior do que simplesmente uma constatação de que aquilo era bom. É maior. Porque no verso 17, no verso 28 do capítulo 1, ao invés de Deus, depois de ter criado o homem e a mulher e ter feito essa constatação, ter registrado isso, e viu Deus que era bom, Deus no verso 28 vai dizer assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus não fez simplesmente uma constatação, mas ele deu uma bênção especial para o ser humano. Ele deu uma bênção, além de ter, e nessa bênção certamente está implícito essa constatação. Porque ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Aí está a constatação. E a constatação de que Deus criou o ser humano e entregou sobre as suas mãos a participação importantíssima no cuidado da própria criação. Que é a teologia da mordomia, que às vezes a gente nem lembra muito dessa teologia, desse princípio bíblico, de que nós fomos colocados ali para cultivar e guardar, que aí no capítulo 2 está registrado isso. Deus nos abençoou a participar da obra da criação, porque a criação ela tem um processo de recriação, né? Uma árvore, ela morre, mas ela planta tantas sementes e as sementes nascem e outras, ou seja, nós estamos participantes desse processo. Isso é muito significativo, porque nós perdemos, na queda trouxe prejuízo. Trouxe tanto prejuízo, não vou nem falar do dia de hoje, porque nós estamos cansados de ouvir isso, e não é porque nós estamos cansados simplesmente de ouvir, é que nós ouvimos, não aprendemos, não colocamos em prática, não colocamos isso na nossa vida, no nosso coração, porque nós somos responsáveis sim de toda a obra da criação de Deus. Aqui está, Deus nos abençoou e diz: dominai, cuidai, desfrutar. Tudo isso foi feito para vocês e a gente não reconhece isso. E a queda, nesse momento aqui, nessa narrativa, nessa hora, Adão e Eva, eles trouxeram um rompimento, porque Deus depois vai dizer no próximo capítulo, no capítulo 3, que essa relação com a terra seria através da dor, do sofrimento. O homem teria que trabalhar muito para tirar o fruto da terra, ao prejuízo da queda. São textos seguintes que eu não vou ler com você, mas você pode continuar lendo aí na sua casa, nesse momento de meditação. E Paulo vai registrar num dos seus textos, lá no Novo Testamento, dizendo assim: toda a criação geme por conta do pecado do ser humano. Olha só o quanto é importante nós olharmos para a narrativa da criação, não nos perdemos naqueles detalhes tantos que às vezes a gente fica preocupado: que fruta que era, Adão tinha umbigo, que barro foi feito, onde fica o paraíso existiu. Às vezes as pessoas ficam até discutindo: o paraíso existiu Adão e Eva.
Gente, se estamos aqui hoje é porque existiu e Deus criou todas as coisas. E nessa narrativa, especialmente essa narrativa, nós perdemos a oportunidade, às vezes, de perceber o quanto a queda trouxe prejuízos grandiosos na nossa vida e Jesus Cristo vem para resgatar isso. Jesus Cristo vem para resgatar a comunhão, ele é o príncipe da paz, a paz da comunhão entre o homem e Deus. Ele traz o resgate, a restauração, a ressurreição desse estado, desse paraíso, novos céus e novas terras. E nós já começamos esse processo de restauração, porque nós já fomos tocados por Jesus, nós já fomos salvos por Jesus, nós já nascemos de novo, nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura no propósito, no protótipo do paraíso. Nós temos comunhão com Deus. Nós recebemos perdão do pecado. Nós não podemos deixar que a queda continue acontecendo nas nossas vidas ainda hoje, tendo conhecimento, tendo Cristo Jesus como nosso Salvador. Porque Jesus veio para restaurar esta comunhão que havia sido quebrada com a queda, a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, a comunhão consigo mesmo, a comunhão com a natureza. Então, para essa noite da esperança, isso aqui é a palavra mais grandiosa, maravilhosa para nós, que o paraíso está sendo restaurado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele já deu início a essa obra e a gente precisa perceber isso e a gente precisa compreender isso. Jesus, então, ele vem para dar ponto final a esses prejuízos tão grandes na nossa relação com Deus, na nossa relação com o nosso próximo, com a natureza, a nossa relação com toda a criação. Jesus veio para restaurar. Jesus veio para ressuscitar esse paraíso que nós perdemos por conta da desobediência. E Deus abençoe você, que essa palavra possa realmente tocar o nosso coração e transformar a nossa vida, a gente perceber que nós vivemos um novo tempo, um novo nascimento, e que hoje nós temos consciência de que a queda trouxe esses prejuízos todos para a nossa relação com Deus e com a obra da criação, e nós precisamos caminhar na restauração, lutar para que ela não continue se repetindo no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Amém. E nós vamos então agora orar para finalizar esse tempo de meditação e de oração. Pai, obrigado por esse tempo, ó Deus, diante da Tua palavra, ouvindo, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida. Agradecemos muito, ó Deus, pela obra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem restaurar o paraíso, vem restaurar esta harmonia, e hoje nós temos liberdade de invocar o Teu nome, de viver em comunhão contigo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Viver esta realidade da comunhão com Deus, da comunhão com o próximo, da comunhão com a natureza, com a obra da criação, essa harmonia. E só Jesus tem o poder de restaurar esta harmonia na nossa vida, entre toda a humanidade. Obrigado. Nessa hora nós pedimos ao Pai em favor daqueles que têm vivido tempos difíceis. Enfrentamos muitas situações. E essas situações todas, ó Deus, que nós enfrentamos, às vezes nos traz enfraquecimento da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Ajuda-nos, ó Deus, que tenhamos sempre a esperança de que o Senhor está sob o controle da nossa vida, porque nós confessamos que o Senhor é Senhor da nossa existência. E que todo tempo nós tenhamos, ó Deus, a esperança em Jesus Cristo, que Ele está conosco todos os dias até a consumação do céu.
e de que em todo tempo, seja na tempestade, seja no deserto, seja o problema ou situação que eu esteja vivendo, ó Pai, que eu continue firme na fé em Cristo Jesus e que nada abale a minha comunhão contigo, a minha caminhada enquanto filho e filha de Deus, o nosso Pai. Abençoe, ó Deus, abençoe porque nós estamos clamando apenas a Ti, que é o único e digno de todo louvor, de toda adoração e de todo clamor, porque o Senhor é o único que ouve o nosso clamor e responde, e age, e faz, e realiza, e faz o milagre conforme a Tua vontade, conforme a Tua sabedoria, conforme os desígnios e propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque mais uma vez nós percebemos a grandiosidade da Tua bondade, do Teu amor na obra da criação e também no resgate, no salvamento de nós, de cada um de nós, quando nós caímos, quando nós pecamos. O Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor quer nos resgatar, nos salvar e nos dar vida. Obrigado, Deus. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, um forte abraço, até a próxima. Atraído por amor, estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Justiça satisfeita, redenção, tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Eu venho a ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Satisfeita, redenção, tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Agora reconciliado estou. Jesus, nova vida tenho. Sua graça me alcançou, me libertou. Para ti eu vivo, pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti.
vida tenho em ti, meu Salvador. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita